Então eu não vou. Ó, a gravação foi iniciada. Beleza. Então tá bom. Gente, vamos fazer a segunda gravação de hoje, porque eu vou rever a tarefa de sequenciadores aqui, tá? Beleza. Então, estou compartilhando a tela com vocês desse tamanho, tá bom aí, gente? Ah, aumenta Tá? só mais um pouquinho, professor. Oi? Aumenta só mais um pouquinho, por favor. Bom, peraí que eu vou compartilhar só o Word, né? Que aí fica mais interessante. Ah, meu Deus, agora você me pegou aqui. Como é que eu faço isso? Compartilhar o Word. Agora melhorou? Melhorou. Beleza, senhoras e senhores. Ó, mas agora eu tenho que ficar passando o YouTube ao mesmo tempo, né? Para falar para vocês. Só se eu passar o PowerPoint também. Eu vou passar o YouTube. Eu vou fazer diferente aqui. Vocês que estão assistindo gravação, é ruim, né? Porque eu fico trocando as telas e tal, porque eu estou meio sem prática, mas aí vocês vão na resenha, né? Agora tá bom de você ver aí, não tá? Não, Tá agora tá bom ótimo. pra caramba, mas agora eu vou compartilhar minha tela toda porque eu posso ficar trocando de um para o outro, né? Matheus, agora tem que estar bom. Fala aí. Tá bom, tá bom. Tá bom, né? Beleza. Então, todo mundo acompanhou que aqui eu mostrei a Bárbara Barcelos no meu vídeo de sequenciamento, o mais visto, né? Porque provavelmente eu deveria falar assim: deixem o like, seus orelhudos, para que o algoritmo entenda que é um vídeo legal, né? Eu vou trocar o título aqui e quanto mais like tiver, mais ele vai apontar para mais gente aqui. Aí todo mundo vai conhecer a Bárbara Barcelos. Às vezes a galera vem para cá só por causa da Bárbara e acaba empreendendo o DNA. Então, senhoras e senhores, eu perguntei assim: dos métodos de sequenciamento Maxon e Gilbert, que só eu dou em aula, porque ninguém dá mais, é um método que ganhou prêmio Nobel, mas como ele não foi automatizado, ele não foi muito usado. O professor Cláudio Bonjardim, que começou a sequenciar no ICB, lá em São Paulo, ele era meu colega de laboratório e ele fez uma tese de doutorado usando o sequenciamento de Maxon e Gilbert, sequenciando mutantes de levedura que tinham problema para fazer splicing. E ele descobriu a primeira mutação dentro do intron que atrapalhava o splicing, era um A. Hoje vocês vão ver nos livros de bioquímica como é que faz splicing, e aí corta um pedacinho aqui, gruda no A, e ele descobriu que esse A era importante para o splicing. Quando tinha essa mutação, não tinha splicing, entendeu? Tese de doutorado de um professor da UFMG. Qual sequenciador ele usou? Ele usou sequenciador, nem existia. Qual sequenciamento ele usou? Max e Gilbert. Aí depois veio o Sanger, e quando ele veio para a UFMG, ele começou a fazer Sanger com gel radioativo, né? E aí houve um sequenciador que era com gel, mas com material fluorescente, que já é da época que a professora Glória, que fez mestrado com o Cláudio, foi fazer doutorado com o Sérgio Pena. E aí o Sérgio Pena comprou para ela um sequenciador para ela, né? Porque ela que operava, um sequenciador em gel, mas que usava fluorescência, mas era a mesma coisa que o método de sangue em gel. E depois, quando se fez uma rede genoma nacional e uma rede genoma Minas, aí se comprou os sequenciadores capilares com método de sangue, tá? Sequenciador Roche 454, eu conheci o primeiro e é o que mais funciona em Petrópolis, num laboratório de uma amiga minha, Ana Tereza Vasconcelos, e tinha esse sequenciador lá, eu visitei, eles estavam jogando no lixo as primeiras placas de cristal que foram usadas lá, e eu peguei do lixo, tinha uns papel
toalha lá e elas lá jogadas no lixo. Eu catei do lixo e falei assim, não, vou levar para os meus alunos. E eu passei na aula lá, as primeiras. Depois, o Ion Torrent foi comprado no ICB, mas ele não é bom para pesquisas assim. Ele é bom para quem tem laboratório de genômica, de diagnóstico. A gente comprou e trocou ele por um Illumina MySeq, né? E esses aqui a gente não tem no ICB, o PacBio e o Nanopore. O Nanopore, na verdade, tem muita gente que tem. A Glória deve ter um, tal, o Gabriel na Fiocruz tem alguns. Eles são uns caras que são, parece um pendrive grande. Eu não diria um pendrive, é mais do tamanho de uma barra de cereal USB que você enfia no seu computador, abre uma tampinha, coloca a amostra e o seu computador ajuda ele a funcionar, entendeu? Então, o Mini Ion é da Nanopore e tem esses caras aqui. Aí, eu falei que é sempre 2 em 2, né? E aí eu falei assim, qual que eu vou falar aqui que bloqueia a ligação de um nucleotídeo no 3' OH. Você vai polimerizando e bloqueia, tá? Vamos dar uma olhadinha se o Maxam e Gilbert faz isso. Aqui vai estar... Sequenciador Illumina. Estou botando o som para vocês. No ICB, principalmente porque a gente tem muitos sequenciadores de, vamos dizer, de bancada, né? Eles têm o tamanho de uma máquina de Xerox, e eles têm uma capacidade para sequenciar genomas bacterianos, de fungos. Vou tirar o som para eu mover aqui mais ou menos, né? Esse aqui é o Maxam e Gilbert, um slidezinho que a gente tem ali, aonde o sequenciamento é químico. Você marca a ponta com radioatividade. Eu explico, às vezes, na aula de biomol, que não tem como você marcar essa fita Watson só, você marca a clique também. Mas aí você corta com uma enzima de restrição, joga o pedacinho menor fora e você fica só com a fita Watson com a ponta radioativa, né? Aí depois você vai quebrar quimicamente com reações que quebram em purinas ou especificamente em G. Quem que descobriu isso? O Maxam, que era aluno, igual vocês, só que ele fazia química. E ele ia na escola, pesquisava essas reações e trazia para o professor Gilbert, porque ele era técnico, e ele fazia química à noite. Ele ia lá, descobria, e aí falava para o professor Gilbert, e eles bolavam a metodologia. Então, aqui é um gel. Então, quando você corre um gel, a amostra menorzinha, ela corre primeiro. Então, suponha que você tenha um DNAzinho assim, que tem, por exemplo, 11 bases, né? 10 que não estão aparecendo e a 11ª. Beleza? Você cortou na 11ª com uma reação que corta em purinas, tá? Não deu um fragmento, né? Porque daria um fragmento radioativo que ia até aqui, até a base número 11. No nosso slide aqui, ele está mostrando... ele está mostrando a primeira base aqui, né? CT, ele está mostrando a partir dessa, vai. Vamos supor que isso aqui é um fragmento aqui, ó, que chegou até esse tamanho aqui para a gente ver na foto. Por que vê na foto? Porque é um filme de raio-x que você coloca em cima para a radioatividade impressionar o gel, né? Então, se você cortar em purinas, você não vai conseguir ter uma molécula desse tamanho aqui. Se você cortar numa reação específica para G, não vai ver. Se você cortar numa reação específica para C, vai dar uma banda. Aí você fala assim, caraca, mano, a primeira banda que aparece na minha corrida é um C. E se você cortar com uma reação que corta em C ou T, vai aparecer também, porque é uma reação típica para pirimidinas. Não existe uma química que corte especificamente no T, mas tem uma que corta em pirimidinas e uma específica para C. Então,
ele fala assim, essa banda aqui é um C. O cara que tem uma base a mais, né, cortou numa reação que corta para pirimidinas, mas não cortou na específica para C, então não é C, então tem que ser um T, né? Então, o T, ele precisa de duas informações. Não cortou na específica para C e é uma pirimidina. Ora, se vocês sabem biomol, quem é purina e quem é pirimidina, qual que é a pirimidina que não é C? Fala aí, Matheus. Qual é a pirimidina que não é C? Raquel, Bruna, Ana. Ana não, esqueci. É, É a T, entendeu? A outra, então, a base seguinte, ela corta com purinas, ela é uma purina, mas não é G. Qual que é a purina que não é G? A, entendeu? Então, esse cara usa um gel, né? Vamos ver aqui o que pergunta. Bloqueia a ligação de um novo nucleotídeo com polimerase? Fala aí, ela usa polimerase ou não? O que vocês acham? Abre os microfones aí, meu. Usa DNA polimerase ou eu criei moléculas de tamanhos diferentes quimicamente? É uma molécula de tamanhos diferentes. Hã? Tem foi criado polimerização? quimicamente. Foi criada quimicamente, não tem polimerase. Então, assim, não tem nada de bloquear novo nucleotídeo. Utiliza poro? Poro é bem Não. mais novo, né? Utiliza gel, beleza. Realiza eletroforese de segmentos de tamanhos diferentes? Hã? Sim. Sim, beleza. Utiliza bid ou bolinha para ligar o DNA? Não. Não, nada de bolinha. Utiliza iniciador, primer, você tem que polimerizar, tem primer? Não, né? Beleza, então Max e Gilbert vai entrar aqui no lance do gel. Beleza. Vamos ver então agora o próximo sequenciador aqui. Ó, aqui tem um slidezinho que eu filmei lá, os caras, onde tem o gel, e é um sequenciamento de sangue radioativo. Então a gente coloca no gel. O sequenciador que a Glória ganhou lá, do Sérgio Pena, chamava ALF. Em vez de ela usar radioatividade, o material era fluorescente, e quando ele passava aqui no finalzinho, tinha um detector. Então não é que ela pegava o gel e ia olhando as bandinhas. Não, o computador já ia vendo as bandinhas passar aqui na frente, né? Beleza. Mas aí veio o sequenciador automático, né? E que é esse que está mostrando. Pô, o YouTube está devagar aqui, hein? Aí veio o sequenciador automático, esse daqui já está aposentado no ICB, né? Ele chama Megabase. Esse sequenciador aqui, você punha as amostras aqui e descia um capilar. Deixa eu ver se tem. Ó, descia um capilar que está aqui, ó. Desciam os capilares dentro da máquina e tchum, entrava naquela placa de 96, e aí o DNA ia subindo por eletroforese, a poliacrilamida está dentro desses capilares aqui. Beleza. E aí, como é que funciona? Esse aqui tem um primer, ó, já vou cantar a resposta aqui, que vai ter primer, né? Tem um primer, você sai polimerizando, tá? Vai ter polimerase, tem primer, polimerase, você vai interromper a cadeia com um nucleotídeo onde a ribose é didesoxirribose. Ela sendo didesoxirribose, você interrompe a polimerização. Então, esse cara aqui, ele bolou o método de polimerização e interromper. Na primeira versão, que era o que a Glória usava, o primer era fluorescente, tá?
Então, você tinha que colocar um canal para interromper com A, um interromper com T, um com C e um com G. Você tinha que fazer 4 coisas no gel. Mais para frente, a galera colocou a base A com uma fluorescência X, a T com outra, tal, tal, tal. Então, você podia colocar o primer, os reagentes para polimerizar e o de desoxi fluorescente, cada um fluorescia no comprimento de onda. Então, o sensor dessa máquina com capilar, você consegue colocar as 4 químicas de interrupção num capilar só, porque conforme a fita vai passando, cadê a fita passando lá? Não, mais antes aqui, né? Você polimeriza, né? E aí vai interrompendo com o didesoxi, a ribose de desoxi, vou mostrar para vocês. E você vai, então, ter uma escadinha de moléculas que você vai resolver pela eletroforese no capilar, assim. E aí está meio errado, né? Porque o laser está descendo, mas, na verdade, conforme vai passando, o laser fica parado aqui em cima, né? Conforme esses caras vão passando, você vai vendo qual era a fluorescência da última base. Aí você sequencia lá, A, G, C, T, entendeu? Você vai sequenciando assim. Esse daqui é o sequenciamento capilar, que é a implementação automática de Sanger. E a nossa primeira aula de bioinformática foi pegar o cromatograma e analisar os picos para ver se eles tinham um valor de Fred alto ou baixo. Vocês lembram dos valores de Fred? Fala aí, galera. Ou não lembra? Nada. Aí eu Eu dou não uma lembro. revisão. Hã? Não lembro. Não lembra. Matheus, lembra, não? Não. Mapeei que vocês esqueceram é tudo. Beleza. E vou repetir a aula de Fred para vocês, talvez até hoje mesmo. Bom, esse sequenciador aqui, como é que a gente vai responder aqui? Ó? Bloqueia a ligação de um novo nucleotídeo no 3' OH? Vamos no PowerPoint. Sim. Sim, né? Porque, ó, isso daqui é uma ribose. 1', 2', 3', 4', 5'. No 2', se tiver OH, é a ribose. Como é DNA que nós estamos falando, no 2' é desoxirribose, tá? Mas ambas, para você poder polimerizar, isso aqui é para explicar que a gente fala desoxi, porque tem uma criança descabelada e uma maçã desidratada. Então, nada de ficar falando deoxirribose, tá? Em português tem S. Desoxirribose está aqui, ó, e aqui é a ribose. Vocês lembram disso de biomol, né? Vocês estiveram com a professora... Foi primeiro a Glória e depois a Santuza? Ao contrário. Isso, foi primeiro a Glória. Certo. Então, rolou aqui uma ribose, uma desoxirribose, 1', 2', 3', 4', 5', belezinha. Agora, para você polimerizar DNA, o fosfato do próximo tem que atacar esse 3' OH para a cadeia crescer, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma cadeia crescendo. Aqui, ó. O 3' OH vai ser atacado pelo nucleotídeo. O nucleotídeo ele entra aqui, né? Apresentado pela DNA polimerase. Se o pareamento de Watson e Crick estiver correto, dá tempo para o magnésio conseguir ajudar o fosfato a gostar da hidroxila. E quando eles estão gostando um do outro, ele fala assim: ah, vocês estão se dando bem? Então tchau. E aí um cara reage no outro, tá? O pirofosfato sai e esse fosfato do próximo cara, que é trifosfato, gruda no 3' OH. Muito que bem. Só que tem um problema, né? Aqui pode dar um F5. Ó, meu truque, que legal. Aqui tem um problema. Se não tiver 3' OH, não tem como eu prosseguir a polimerização, entenderam? Que eu enveneno se eu não tiver 3' OH?
Foi isso que o Sanger pensou, né? O Sanger pensou, eu vou polimerizar normal com desoxirribose, na verdade ele falou com deoxyribose, porque ele é britânico. Mas a gente, na tradução da inteligência artificial, a gente ouviria o Sanger falando, eu vou usar desoxirribose. Então, a desoxirribose para polimerizar. Só que quem é o veneno? É o cara chamado didesoxirribose. O que seria uma didesoxirribose? Fala aí para mim, Matheus. Seria uma ribose com -2 oxigênios, né? Quais dois? Em quais posições da O molécula? 2' O e o 2' 3'. porque é para fabricar DNA, e o 3' também, né? Então, quando entra esse cara aqui, ele envenena a reação. Então, tem um cara que bloqueia a reação. Beleza. E eu vou ver aqui se eu tenho uma aula de... Nossa, essa aqui é a aula de biomol. Eu tenho que pegar uma aula de sequenciador. Eu tenho. O que eu posso comentar com vocês aqui agora? Voltar no meu negocinho aqui e ver se a gente consegue resolver. Então, Matheus, bloqueia a ligação de um novo nucleotídeo no 3' OH? Essa metodologia envolve isso? Sim. Utiliza poro? Eu falei de passar por um Não. poro. Utiliza um capilar ou um gel. Realiza eletroforese? Sim. Sim. Gruda em beads? Não. Utiliza iniciador? Sim. Não, mas Uai, sim. ele não utiliza, né? Utiliza sim. Olha o iniciador aqui, ó. Porque está escrito não utiliza Quem? na letra E. Peraí. A pergunta é: Eu não coloquei. utilize iniciador. Entendi, verdade. Aqui é para não utilizar iniciador. Isso porque muitos utilizam, verdade. Não utilize iniciador. Espero que esteja certa a pergunta. Faz tempo que eu fiz isso, há muitos anos. Não utilize iniciador, ela utiliza iniciador. Mas valeu a nossa pergunta, nossa brincadeirinha. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no próprio filme gravado de... Aqui, ó. Aqui eu vou falar do sequenciador 454, né? Quando eu falo do 454, eu tenho que falar para vocês que quando ele foi inventado, foi quando um cara na Alemanha, mas de nome espanhol, que me falha a memória agora, ele lá no Max Planck Institute, ele comprou um 454 da Roche e ele sequenciou o homem de Neandertal, cara. Ele pegou amostras de Neandertal, recuperou e sequenciou. Foi o primeiro sequenciamento em larga escala que a gente teve ideia de algum outro organismo, porque existiu no projeto Genoma Humano uma briga para sequenciar o genoma humano, né? E houve uma briga entre, deixa eu ver se eu tenho aqui nesse outro cara aqui. Aqui mesmo, né? Houve uma briga para sequenciamento entre não era aqui que eu queria, não. Ué, cadê meus slides de sequenciamento de genoma? Não tem? Não é aqui que tem? É uma outra aula. Vai mais para frente. Espera aí. Aqui. No sequenciamento do genoma humano, o pessoal resolveu sequenciar primeiro os organismos modelo, né? A drosófila era um modelo da genética. O C. elegans, que vocês mal conhecem, é um vermezinho, porque pouca gente trabalha no ICB. Muita gente que fez intercâmbio foi para laboratórios que tinham o C. elegans. Ele é um cara que ele é utilizado em biologia do desenvolvimento, porque, como ele é transparente, a galera sabe o cell fate, né? Cell fate, destino celular,
de todas as células desse carinha aqui, entendeu? Ele começa com uma célula, 2 células, 4 células, 8 células, a galera vai desenhando, seguindo, e eles sabem se esse cara aqui, se essa célula aqui é filha de qual uma das 4. Esse daqui, qual uma das 4 células, entendeu? Então, assim, biologia do desenvolvimento, genes, o C. elegans, ele contribuiu bastante e ele foi o segundo organismo modelo sequenciado. O primeiro foi a levedura, que nos dá a pizza e a cerveja, então merecia ser sequenciado. Então, levedura, C. elegans, drosófila, aí depois se partiu para o Homo sapiens e a Arabidopsis thaliana não tinha sido escolhida, mas ela foi sequenciada um pouquinho depois do Homo sapiens, né? Então, nesse projeto aqui, quando chegou na hora de sequenciar a drosófila, teve uma grande competição que eu comentei com vocês, né? Entre esses caras aqui, né? E o Bill Clinton obrigou eles a dizer que terminaram ao mesmo tempo. Esse cara representa as universidades e esse cara que o Bill Clinton trata mal, ele saiu das universidades, saiu do NIH, do Instituto de Energia dos Estados Unidos lá, e fundou uma firma para sequenciar o genoma humano. E ele ia terminar primeiro. Então, foi injetado um monte de dinheiro nas universidades e tal, e quando eles estavam chegando mais ou menos no fim, para não ter o anúncio, porque isso aí é como pisar na Lua, né? Mais ou menos, né? O genoma humano foi terminado. O Bill Clinton obrigou os caras, senão ele ia prender, sei lá, o que ele ia fazer com esses caras aqui. Ele obrigou esse cara a anunciar com esse cara aqui das universidades que eles terminaram no mesmo dia, 26 de junho do ano 2000. Quem era nascido aí? Vocês eram nascidos em 26 de junho ou não? Eu era. Eu A era. Raquel era. Vocês eram? Bruna era também, Bruna? Matheus, você era nascido? Não. Não, eu sou de 2003. Eu sempre pergunto, e é muito engraçado, sempre tem algum que ainda foi, depende da matéria. Essa matéria é mais avançada, sexto período, ainda tem alguém. Mas daqui a pouco começa a ter uma turma que eu estou dando uma aula de um negócio assim que para mim foi impactante, igual o homem pisar na Lua, mas assim, a galera não tinha nem nascido, né? Caraca, mano. Então, esse Neandertal aqui, ele foi sequenciado nesse tempo, mas antes desse tempo teve essa competição aqui entre o grupo da empresa, a empresa Celera, publicou na Science, e o Genoma Humano publicou na Nature, né, das universidades, né? Eu contei na aula, vocês lembram que a gente teve uma grande conferência no Rio de Janeiro, no Hotel do Frade, que os 2 bioinformatas estavam lá? Esse cara aqui deu a primeira palestra do evento e eu perguntei: o seu genoma aí, se eu pegar todo o transcriptoma e alinhar contra o seu genoma, quanto que não alinha? Porque eu queria saber quanto tinha de buraco, né? Ele me enrolou e ele falou 12%, e eu já sabia que 12% era o que o cara ia falar na próxima palestra, que era o cara do genoma das universidades, de tal maneira que ficou patente que os genomas estavam absolutamente parecidos quando foram publicados, né? Beleza. Esses caras aqui, eles utilizavam o capilar, né? Então, a primeira automação de capilares foi usada para esses projetos genoma aqui, tá? Então, esse que eu estou explicando, Maxson e Gilbert com capilar, né? Ele foi utilizado nessa época aqui, no genoma humano, tá? Beleza. Agora, depois do genoma humano, a gente teve o 454, que aí já sequenciou o Neandertal. Isso aqui já é chamado de Next Generation. Só que é uma Next Generation cara pra dedéu. Eu paguei uma vez lá, eu não, né? Tinha uma moça sentada no meu laboratório lá,
e ela tinha brigado com o vizinho. Não vou falar os nomes, mas tinha brigado com o orientador e vizinho. Aí eu falei, senta aí, faz suas coisas aí. Aí eu ia tomar um cafezinho lá, que no meu lab tinha uma cafeteira, aí eu falei assim, ei, o que você faz lá? Aí ela falou, trabalho com leptospira. Falei, o que é leptospira? Da leptospirose e tal. Ah, doido, bacana. E aí, mas eu sou aluna da veterinária, eu faço pós lá, mas eu faço estágio, eu trabalho aqui nesse laboratório para fazer a parte molecular, tal. Falei, legal. Vocês têm ali um projeto INCT, né, de milhões de dólares lá, né? Ela falou, tem sim, é um cara que eu conheço que coordena. Aí eu fui tomar outro café, aí eu cheguei para ela lá um dia que ela estava lá sentadinha, eu falei, escuta, fala para esse cara aí se ele te arruma 30 mil reais para sequenciar o genoma da sua bactéria. Aí ela falou lá com o cara falou, ué, 30 mil nós temos, é só 30 mil mesmo? Chama o cara para conversar. Aí eu fui. A nossa ideia era usar o 454 e numa metade sequenciar a bactéria que não tinha sido sequenciada, que era a leptospira padrão da Organização Mundial de Saúde, tá? E na outra metade, sequenciar a leptospira que um professor tiozão lá tinha isolado lá na veterinária, cara, a primeira isolada brasileira. A gente ia fazer as duas. Estava tudo certinho, os cálculos prontos, a gente ia mandar o DNA para Petrópolis, para Ana Tereza Vasconcelos, minha amiga lá, sequenciar, ela topou fazer de graça, eu só tinha que pagar os reagentes, eu não, né? E eles com aqueles 30 mil, tudo certinho. Nós fizemos a última reunião lá e eu falei, cara, vocês não são um laboratório de sequenciamento, vocês não têm a manha. Então, eu vou propor vocês fazerem duas metodologias de quebrar o DNA. Quebra de um jeito e quebra de outro. Um jeito vocês vão sequenciar as duas extremidades e no outro vai sequenciar uma extremidade só, tá? É paired ends e single read. Chama assim, paired ends e single reads. Eu vou mostrar para vocês. Paired ends e single reads, paired ends e single reads e tal. Então, o próprio cara falou, então nós vamos ter que escolher uma só, né? Não vai dar para fazer duas com 30 mil, né? Eu não sei se vou conseguir outros 30 mil. Aí eu falei assim, vamos sequenciar uma só. Aí ele falou assim, logicamente nós vamos sequenciar a da OMS. Eu falei, não, vocês não vão sequenciar a da OMS, vocês vão sequenciar a isolada no Brasil. E dane-se a da OMS. O cara falou, faz sentido, ele viajou na minha na hora. Então, a sequenciada no Brasil foi sequenciada bem pra caramba, porque a gente gastou duas vezes o dinheiro, mas por métodos diferentes, e então não ficou buraco nenhum. O genoma ficou circular, lindão. Moral da história, a mocinha que estava lá brigada com o orientador, eu ajudei ela em umas coisinhas, mas ela resolveu o resto sozinha lá. Mas aí, quando ela foi defender a tese, as pessoas iam vendo lá, né, na banca. Eu estava lá na banca, lá ajudando lá, tal, né? A galera vendo assim, figura 1, figura 2, os experimentos de biomol dela, não sei o que, não sei o que lá. De repente, lá pela figura 30, a galera virava o sequenciamento completo da minha bactéria. O mapa, assim, todo, com os genes, tudo lá, não sei o que, cara. A moça, assim, a banca falou, como assim? Eu vi aqui, de repente, o genoma completo. Aí ela falou, a gente fez assim nos estertores da tese, no baixar dos panos, mas tá aí, o genoma tá aí, agora nós vamos explorar depois, né? Vocês não queriam que eu fizesse uma tese de genoma, sendo que eu fechei o genoma recentemente. Então, não sei se eu contei essa história da leptospira para vocês, não, né? Não. Mas ela foi feita no 454, assim como esse cara aqui. O 454, como que ele funciona? Eu peguei uns slides de uma galera que deu seminário para mim, nessa turma de vocês mesmo. E aí eles mostraram aqui. Você tem que pegar
o DNA e cortar em fragmentos, né? Antigamente era fisicamente que cortava. Hoje a empresa Roche tem um kit que tem uma enzima que pica os carinha lá, e aí você liga. Ah, não, minto, isso aqui não pica também. Pica com uma enzima e aí liga adaptador. Vocês sabem como é que liga adaptador? Não. O adaptador ele está grudado numa bolinha, tá? É um pedacinho de DNA grudado na bolinha fisicamente, quimicamente, grudado, tá? Aí você pega o DNA que você quer sequenciar e com ligase você liga adaptadores nas duas pontas, tá? Todos os fragmentos do genoma do Neandertal vão receber esses oligozinhos nas extremidades. Aí você separa as fitas e oferece para a bolinha. A bolinha tem um pedacinho de Watson que vai grudar no criquezinho que você ligou nesse DNA aqui. Então, o cara vai parear, não vai estar ligado quimicamente, não, entendeu? A primeira fita que gruda na bolinha não está covalentemente ligada. Quem está covalentemente ligado é o primer, tá? Só que aí você coloca uma DNA polimerase e você estica aquele primer, não é? E aí você tira a fita original do Neandertal de lá, pá, e a cópia agora está ou não está covalentemente ligada na bolinha? Está. Nossa, Está ligada, né? Porque o primer estava ligado. Assim com Illumina também. Beleza. E como essa fita que está ligada tem o adaptador dos dois lados, você pode pegar mais adaptadores e usar como primer de uma PCR. Agora, como é que você vai fazer milhares, 1 milhão de PCRs? Você vai ter que ter quantos estudantes de iniciação científica? Quanto que dá 1 milhão dividido por 1.000? Acho que 1.000. Você tem que pagar 1.000 bolsas de iniciação científica. Isso, quanto que está a bolsa? 800? 700. 700? 700 mil reais de bolsa de iniciação científica. Tem um jeito mais fácil. Você pega todas as bolinhas aqui, coloca a solução de PCR e coloca igual volume de um gel. Para que serve esse gel, meu Deus? Você vai na farmácia, acho que, sei lá, para você poder ter diarreia, gel natural, lá, uma garrafinha. Sei lá, vende na farmácia, mas a gente compra, sei lá, no laboratório. Aí você mistura com óleo mineral, né? Que fala, óleo mineral. Óleo mineral, né? Eu acho que a galera que está com o intestino preso toma óleo mineral, então tem que fazer, como é que chama? Aqueles exames lá do intestino, acho que toma esses negócios aí. Você bota o óleo mineral aqui e vibra isso num agitador aqui que a gente chama de vórtex, que ele cria uma rotação aqui e ele emulsiona a água no óleo. Então, assim, você fica com uma bolinha de água com os reagentes de PCR, o bead aqui dentro, e aqui é óleo, óleo, óleo. Então, você gerou 1 milhão de tubos de ensaio numa amostra só, né? Aí você taca isso na máquina de PCR, aqui faz um PCR, aqui faz outro, aqui faz outro. Então, você amplifica o DNA grudado na bolinha, tá? Beleza. E aí, depois você pega esses caras que tem, esses caras grudados na bolinha ali, e coloca naquela placa que eu mostrei para vocês de cristal. Beleza. E aí, então, vai usar bolinha, pelo amor de Deus, né? Já estão ligados que vai usar bolinha. Agora é um problema da polimerização que eu quero mostrar para vocês se usa primer ou não. Bom, vai ter um primer, você vai polimerizar, mas não precisa de nada fluorescente, tá? Não precisa comprar reagente caro, didesoxi A fluorescente, didesoxi C. Mesmo assim, isso aqui custou 30 conto, né? Para fazer
Era para fazer 2 bactérias, mas a gente acabou fazendo uma só com 30 conto. Custava 15 mil reais para fazer cada bactéria. Para vocês que não têm noção de como é mais barato hoje, 15 mil não é um projeto de pesquisa assim muito caro, tá? O cara lá pagou feliz, porque ele tinha milhões de reais lá no INCT dele, pagou 30 mil, assim como dinheiro de pinga. Ah, tá umas pingas aí com 30 mil, né? A gente só não podia pedir mais. Então, pedimos lá e tal. Então, na hora que o nucleotídeo entra, sai o pirofosfato. E aí tem umas enzimas lá que pegam, ela chama ATP sulfurilase. Ela pega esse pirofosfato, gruda nesse cara aqui e fabrica um ATP em cima da bolinha, tá? E lá em cima da bolinha tem uma luciferase e tem luciferina. Usa-se esse ATP aqui para a luciferina virar oxiluciferina e produzir luz. Então, toda bolinha que polimerizar alguém, né, vai produzir luz, né? Então, vamos ver como é que faz aqui e tal. Conforme ela vai polimerizando e vai produzindo luz, né? Aqui, ó, produziu uma unidade de luz, depois uma unidade de luz, uma unidade de luz, e de repente produziu 6 unidades de luz. É porque era a hora que ia entrar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 T's, entendeu? Então, esse era o jeito de funcionar. Se polimerizasse um A, ia dar um brilho. Se polimerizasse 6 T's, ia dar um brilho 6 vezes maior. Ó, depois tem um cara aqui que polimerizou 5 vezes, tem 5 T's de novo aqui, ó, tá vendo? Depois tem 4 A's, que é esse cara aqui, né? Isso daí era uma invenção maravilhosa, até o momento que os caras perceberam que no DNA, de vez em quando, tinha 13 A's seguidos, 14, 15, e aí começava a ficar difícil de saber, peraí, brilhou 13, 14 ou 15 vezes? Então, esse sequenciador tem um defeito, que é trabalhar em regiões de homopolímero. Todas as vezes que tiver mais do que 10, 15 bases do mesmo tipo seguidas, ele não vai saber quantas tem, tá? Mas quando tiver uma em uma, ele funciona super bem. O grande problema é que ele chegou em desuso é porque ele começou a ficar muito caro, né? Esse aqui é o 454. Mas aí, um cara que era engenheiro da Roche, ele foi para uma outra firma. Cara, eu mostrando aqui, ó, a placa. Isso aqui é uma placa do primeiro projeto de metagenômica de corais feito no Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 16 amostras. E a placa estava jogada no lixo. Eu catei a placa. É o primeiro sequenciamento feito lá em Petrópolis para metagenômica de coral. Eles não têm a placa, mas eu tenho. Ai, ai, ai. Aí depois eu mostrei, tá no meu carro esse cara aqui, ó. Eu mostrei o que aconteceu para fazer o Ion Torrent. O Ion Torrent é o seguinte: o cara que trabalhava para a Roche, ele saiu e montou uma empresa, meu amigo. Ele não, né? Montaram e chamaram ele. E aí ele fez uma versão do mesmo protocolo, utilizando um chip de máquina fotográfica, de câmera CCD. Assim, no seu celular isso tudo é miniaturizado, mas numa câmera original, digital, tinha esse chip que eu estou mostrando na câmera, que o YouTube está demorando para avançar aqui. Se eu colocar play, eu acho que ele vai melhor. E esse cara aqui, ele imita o 454, só que em vez do pirofosfato... Aí, ó. Opa, aqui. Você põe a amostra nesse poço ou nesse, e eles se comunicam e as amostras ficam aqui. Tem bolinha? Tem. Como é que faz a química? O PCR? Igual, tá? E o engenheiro simplesmente mudou
o final da história. O Ion Torrent e o 454 são a mesma coisa, só que esse cara vendeu mais porque ele foi mais otimizado, né? E as bolinhas entram ali e ficam paradas, são centrifugadas em cima dessa placa de tirar fotografia. Se você consegue tirar uma fotografia e saber onde está seu olho, seu pescoço, sua orelha, por que você não pode mapear as bolinhas, né? Cada bolinha está num lugar ali. Beleza. Como se fosse um pixel da sua foto. Beleza, sem problema, tá? E aí, em vez de ele pegar o pirofosfato saindo, criar um ATP e produzir luz, o cara pensou assim, na hora que o pirofosfato sai, solta um próton ali. O próton vai impressionar esse chip como se fosse uma foto. Ele vai impressionar ali, entendeu? Então, eu vou detectar, em vez de eu detectar o pirofosfato, eu detecto o próton caindo, né? Como se fosse um pingo. O próton pinga naquele lugar onde a bolinha estava. Entenderam essa parte aí? Tranquilo, meninos, meninas? Sim. O próton pinga, Tranquilo. certo? Então, ele inventou a chuva de prótons, né? O Ion Torrent, né? O Ion Torrent, ele nada mais é do que o 454 sem a câmera. Em vez de você ficar fotografando onde tinha luz ou não, lá em cima, né? Que isso tem no 454, você não precisa ter a câmera, porque você já está com o chip ali no lugar, detectando a chuva de prótons, né? Aquela chuva de prótons vai fazer você vai conseguir ver como que está sequenciando. Tem problema de homopolímero? Tem, porque se chover um próton, o computador vai registrar um A, aí no próximo ciclo, G, aí não sei o quê, 35 T's. Uai, 35T, nunca que o sequenciador vai saber se era 33, 34, 35, 36 ou 37. Para vocês que trabalham com genética, né, se você está analisando um gene e tem uma base a mais, vai mudar a fase de leitura, né? Vai dar erro ali, entendeu? E aí a galera ficou preocupada. Puxa vida, eu tenho um sequenciador e a comunidade científica começa a avacalhar meu sequenciador porque ele tem problema com homopolímero, né? Nessa época, meus amiguinhos, a bioinformática já estava bombando. Os caras fizeram um programa que resolve o problema, porque como você sequencia a mesma fita várias vezes, o computador pega, faz uma estatística e ele fala, não tinha 33, tinha 36 A seguidos aqui, entendeu? Então, os caras continuaram vendendo a máquina porque a bioinformática solucionou, não para o 454, não deu tempo. Na verdade, começou a se programar para o 454, mas na época que esse cara começou a ser vendido a rodo, né, esse problema do homopolímetro já foi descartado por bioinformatas, né, que deve ter ganho uma graninha lá para fazer o programa, mas depois ficou de domínio público, e então é isso daí. Vamos ver então aqui. Eu bloqueio a ligação de um novo nucleotídeo no 3' OH. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou colocando lá o primer, né? Estou deixando ele polimerizar livremente, né? E quando sai um pirofosfato, eu meço a luz. Se sair 15 pirofosfatos, eu meço 15 luzes. Eu não estou parando ninguém, né? Tá certo? Nem num, nem no outro, tá certo? O que vocês acham? Certo, Sim. né? Não usa polo, é um cara que usa bolinha, tá? Realiza eletroforese de segmentos, você ainda tem que fazer gel, capilar, tem eletroforese nessa jogada? Não. 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 Bolinha, usa bolinha? Vocês Sim. viram bolinha no 454? Eu falei que tem bolinha para centrifugar naquela camadinha lá, né? Aqui, ó, centrifuga bolinha. Os dois usam bolinha, tá? Já matou bolinha aqui, porque é 2 por cada, né? Então, aqui, esses são os caras das bolinhas. Nós estamos avançando no tempo, nós falamos da eletroforese, né?
Agora, aqui vocês estão realizando que não é só um exercício, né? Aqui tem uma linha do tempo, né? Eletroforese e bolinha. Beleza, bolinha. Agora nós vamos para o Illumina. O Illumina, cara, tem eu tenho um filme do Illumina, mas eu desenhei. E eu falei, cara, meu desenho ficou tão legal que eu vou tirar uma foto. Ele não está perfeito, não. Eu tive uma liberdade poética. Mas vocês já entenderam como é que a gente coloca uma sequência conhecida num monte de DNA de Neandertal? É a mesma coisa aqui, ó. Eu quebro o DNA e eu coloco adaptadores nas extremidades. Beleza. Eu pulei uma etapa aqui, mas eu não pulei totalmente. Eu colei um adaptadorzinho piquititico, tá? Depois eu venho com 2 adaptadores, um indo e um voltando, tá? Esse indo aqui, ele tem uma sequencinha característica que eu estou representando como se fosse da cor laranja. E esse cara aqui tem uma sequência que eu estou representando como a da cor verde. Então, eu acabo criando para todo o DNA que eu quero sequenciar, né, uma extremidade laranja e uma extremidade verde. Então, eu consigo separar uma fita da outra. Já já eu vou separar. Eu botei uma bolinha aqui, ó, porque é um reagente patenteado, tá? Ninguém sabe que reagente é esse. Eu tenho quase certeza que tem um fosfato aqui e você pode usar uma fosfatase para quebrar. Então, eu posso grudar esses caras na superfície, não vai ser bolinha, mas vai ser uma superfície. Eu posso grudar o cara que começa por laranja ou o cara que começa por verde. Na verdade, ele começa por laranja sempre, eu escolhi cores diferentes do desenho do cara. Então, eu coloco esses caras aqui e eu posso cortar aqui ou aqui. Eu posso cortar a fita Watson, a fita Crick, a minha escolha, porque eu controlo essa química aí. Beleza, mas isso aí não vem muito ao caso. Vamos mostrar como é que sequencia mesmo. Como que sequencia tem uma química. Aqui. Beleza. Eu parei o cara numa superfície plana com os primerzinhos aqui, tá? Parei. E eu uso uma polimerase para fazer a polimerização para cima. Beleza. Eu já tinha perguntado para vocês, né? O DNA de origem não estava preso na bolinha do 454 nem do Ion Torrent, mas a fita que eu sintetizei, ela está ligada fisicamente, tá certo, galerinha? Né? Aí eu arranco essa fita aqui, né? E esse cara aqui, ó, eu deixo ele parear com o primerzinho vizinho. Então, assim, esse cara que está preso aqui, assim, ó, ele tem um laranja lá em cima. Eu jogo essa fita fora e diminuo a temperatura. Esse laranja vai falar assim, uai, não tem alguém para eu parear aqui? O meu parceiro foi embora. Ele vai encontrar esse cara aqui, ó. Entendeu? Então ele pareia no vizinho. E aí você faz uma outra PCR aqui e você tem 2 moléculas vizinhas, né, iniciadas pelo primer verde. Aí você aumenta a temperatura, solta esses 2 caras, abaixa a temperatura, esse laranja vai pegar um verde, esse laranja vai pegar um verde. Aí você vai entrando em progressão geométrica. E no final das contas, você acaba fazendo uma moitinha. Na verdade, eu não sei como é que eles falam isso aí, um tufo. Eu não sei no inglês como é que os caras falam. Eu vou até pegar no filme em inglês para ver como é que eles falam. Mas é um tufo de DNA que fica num lugar, outro no outro, como sendo aquelas bolinhas que eu centrifuguei, tá? É uma imitação do esquema das bolinhas. Agora, como é que é a química? Vamos ver se tem 3'OH e tal. Olha aqui. Tá? Então é o seguinte, esse sequenciamento é assim. Você coloca um primer lá em cima, depois, né, que você vai sequenciar, você tem os caras pendurados lá, ligado na superfície, e você coloca um primer mesmo, lá em cima, vai rolar primer, tá? E aí você começa a polimerizar, só que você não tem nenhum nucleotídeo normal nessa brincadeira não, tá?
Você tem um nucleotídeo com fosfato alfa, beta e gama, para ele cortar o pirofosfato e ligar lá no 3'H. Você tem a base, tá? E você tem no 3'OH, o que tem no 3'OH que vocês estão vendo? É uma molécula patenteada que o pessoal Isso. não revelou. Uma molécula patenteada, né? Que a gente pode chamar de trem. Tem um trem grudado ali. Na verdade, eu errei nesse slide. A fluorescência está na base, tá? A fluorescência diferente está na base. Não são trens diferentes. O trem é sempre o mesmo. A fluorescência está na base. A base pode ter uma fluorescência, outra. Claro que esse cara vai ser polimerizado como no método de Sanger. Esse cara aqui vai atacar o 3'OH do primer, vai ser incorporado, só que, senhoras e senhores, só um cara é incorporado por ciclo químico, entendeu? Só entra um cara. Se essa base for T e for para entrar 15 T's aqui, vai entrar só o primeiro T, entenderam isso? Qual que é o problema que esse sequenciador está resolvendo que os outros tinham? Hein? Tinha um problema no Ion Torrent no 454, com aquele monte de T. Bom, ele resolve o homopolímero, né? Resolve o problema de homopolímero, porque ele vai incorporar os 16 T's, ele vai incorporar um T, outro T, outro T, é um por vez. Porque você vai ter que desbloquear aqui, né? Ele equivale ao de desoxi, mas ele não é um de desoxi, é uma hidroxila esquisita. Quando você faz um tratamento patenteado, gera o 3'OH e aí você coloca o próximo T, depois o próximo T, depois o próximo T. Só errei que a fluorescência está na base. Mas isso aqui explica, meu desenho estava tão bom que eu falei, vou fotografar. Fotografei com meu celular ali, exportei a figura, e deve ter um filme aqui. Ah, não vou mostrar o filme, não. Vamos resolver os exercícios lá. Vamos lá. Esse aqui é o famoso Ion Torrent. Primeiro, qual sequenciador é o que mais tem no ICB? Ah, não, desculpa, esse é o Illumina. Ops, Ion Torrent a gente até vendeu o nosso. Qual sequenciador que mais tem no ICB? É o Illumina, tá? Do modelo mais SIC. Nós estamos para comprar agora um Illumina poderoso para Dedel. Ele está para chegar no fim do ano. E ele vai sequenciar milhares de reads. E ele vai estar lá no departamento de genética e todo mundo vai poder usar porque ele vai ser multiusuário, né? Então, vai chegar um super poderoso. Mas, por enquanto, quando a gente quer sequenciar muito, a gente manda sequenciar na China, tá? Lá na Illumina chinesa. Então, vamos lá. Bloqueia a ligação de um novo nucleotídeo no 3'OH. Está sendo usado o esquema de bloqueio aí? Não. Não está usado. Não Não. tem bloqueio do 3'OH. Não. Como não tem, pô? Um trem ali bloqueando. Esse, a gente tá falando do Illumina, né? Ah, não, então do Illumina tem. O Eu Illumina confundi tem. com Não, o Torrent já foi. O Torrent já foi. Agora nós estamos no Illumina aqui. É que eu que falei Illumina errado. O Ion Torrent, né? Ele tem essa estratégia que apareceu lá no Sanger, não foi usada pelo 454 e pelo Ion Torrent, mas eles geraram um problema do homopolímero. Então a Illumina voltou no tempo e bloqueou o 3'OH. Tem poro aí nesse negócio? Não. Não. Eu liguei os meus DNA em bolinha. Não. Eu liguei num negócio chamado Flow Cell, tá? Chama assim, ó, Flow Cell, que é a célula de fluxo. Os primers, eles estão colados numa superfície e o líquido passa por eles. Beleza. Então, não tem eletroforese, não tem bolinha, e ele utiliza iniciador? Não. 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 Não utiliza iniciador para polimerizar.
Utiliza assim. Na hora que você vai sequenciar, você tira uma fita, deixa a outra aqui e põe o iniciador e coloca esses nucleotídeos, um por um. É o método de Sanger, com o iniciador. Utiliza sim, senhor. Tá? Utiliza Beleza. iniciador. É o método de Sanger, só que em vez de ser um didesoxi, é um desoxitrem, entendeu? A única diferença que o cara fez, ele voltou no tempo, seguiu o protocolo do Sanger, tá? Bom, agora vamos ver os últimos ali, porque está na hora da gente acabar por hoje, né? Vamos ver se tem filminho aqui dos últimos caras aqui. Aqui Ô, tem. professor, só uma dúvida. Fala. Então, o Lumina, ele não vai realizar eletroforese, né? De fragmento. Eu perdi essa parte. Não, fazer gel era voltar demais no tempo, né? Ele tem uma flow cell, né? E aí os caras vão entrando aqui e a base é fluorescente. Tem uma câmera que fotografa. Desde o 454, que tem câmera. Aí o Ion Torrent tirou a câmera, pegou a chuva, o pingo de prótons, né? Aí o Illumina está fotografando também, ele está registrando a fluorescência da base. Eu disse que o trem era fluorescente, mas a base, cada uma tem uma fluorescência diferente, entendeu? Minto, Entendi. minto. Eu nem sei de verdade, mas quase certeza que a fluorescência do Illumina é a mesma para os quatro caras, porque o sequenciador sabe que ele está oferecendo um A, depois um G, depois um C, depois um T, entendeu? A fluorescência pode ser a mesma. Pesquisem na internet se o Illumina usa 4 fluoróforos ou um só. Ele não precisa usar 4, não. Ele pode usar o mesmo, porque ele sabe que ele pipetou, ele pipeta na flow cell, né? Ele sabe que ele primeiro pipetou o A, né? O A entrou ali. Ele tira a foto, vê quais tufinhos estão fluorescentes. Beleza. Aí ele passa o reagente que cliva esse cara aqui, né? a, a fluorescência lava, né? Como é que é? Como é que a fluorescência sai se ela está na base? Eu acho que a fluorescência ela é, na verdade, não covalente na base. É isso aí. A fluorescência gruda na. Não, sei lá como é que é. Eu acho que o trem tem que ser fluorescente. Vou deixar vocês com a dúvida. O que é fluorescente no sequenciador Illumina? Se bobear, tem aqui no filminho, né? Vamos ver. Aqui está o cara colocando os adaptadores. Aqui está o PCR em ponte, que se chama. O que eu falo que nem o sacane, que a gente chama assim. A fluorescência é aqui, mas o mesmo reagente que corta aqui, tá vendo? Ó? Entendeu? Eles têm uma fosfatase que corta aqui, desbloqueia aqui e tira a fluorescência do cara. É a mesma enzima corta aqui, corta aqui. É a base que é fluorescente mesmo. E esse fluoróforo, o cara não falou, mas quase certo que pode ser uma fluorescência só, porque o computador sabe qual que é a base que está. Ele colocou cores diferentes aqui. Mas não sei não, viu? Acho que pode ser um fluoróforo só, mas vai ficar essa dúvida para você. Olha o primer aqui, tá vendo? Ele sintetiza de cima para baixo. Porque o primeiro primer estava preso e sintetizou para cima, né? Então, quando você for fazer a leitura, é para baixo. Aí vai dando fluorescência e a câmera vai fazendo. Tá na hora da gente terminar. Nós vamos ter que terminar meio-dia, porque eu me atrasei aqui. E aqui tem o PacBio, PacBio, se você quiser. Tem gente que fala PacBio, tem gente que fala PacBio. Tá bom. Esse cara aqui, ele vai usar uma DNA polimerase e um forno de micro-ondas. Não, forno de micro-ondas não. Mas ele vai usar um poro do forno de micro-ondas. O meu é muito pesado para eu trazer ele aqui para mostrar para vocês. Vocês têm forno de micro-ondas em casa? Já viram um? Forno de micro-ondas tem uma telinha preta que bloqueia a radiação para ela não sair na sua cara. Senão você ia ser
Esquentado, né? cozido, né, pelo seu forno de micro-ondas. É porque o comprimento da onda vem assim, 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 fazendo ondinha e bate exatamente no tamanho do buraco. Se você for lá com um palito de dente e ficar aumentando aqueles buracos lá, o micro-ondas vai sair, tá? Se quiser matar alguém, você entra lá e aumenta os buraquinhos do forno da pessoa. Nossa, ó. Acho que ninguém pensou nisso no mundo, nessa tragédia. Então, o DNA vai ser polimerizado, vai ter polimerização, tá? Vai ter um primerzinho ali, né? E vai polimerizar a fita oposta, só que uma polimerização que dura anos. O nucleotídeo está fluorescente, tá? O nucleotídeo trifosfato está fluorescente de cores diferentes. Então, essa fluorescência vai estar lá. Se a câmera ficar filmando, ela vai ver as 4 fluorescências lá, porque está cheio de reagente. Só que não. A polimerase, ela está presa perto do buraquinho, tá? Na entrada, pô, cadê o lugar ali onde eu mostro? Deixa eu tocar aqui para ver se ele manda aí, vai. Tá aqui, ó. O nucleotídeo trifosfato fluorescente. Nucleotídeos trifosfatos fluorescentes. Tá meio ruim aqui, hein? Se eu clicar aqui, ele vai muito rápido. Nunca fiz isso, vou fazer aqui na unha mesmo. Eles têm cada uma fluorescência diferente, tá? Então, aqui, o fosfato tá com fluorescente, cara. Esse fosfato é que tá fluorescente. O gama. Menti aqui, falei errado. Volta no filme. Quem tá fluorescente é o fosfato, né? O fosfato está fluorescente. Então, quando a polimerase atrai o verdinho, tem um poro aqui embaixo e só passa a luz verde que está próxima. Todos os caras que estão na solução não conseguem fazer a luz passar, entendeu? Então, tem que ter um poro aqui para limitar a passagem da luz só do cara que está sendo polimerizado, né? A polimerase, olha lá, ela está na base do poro, né? Então, todos os caras que estão na solução não conseguem passar a fluorescência, mas quando o cara chega perto do poro, ele passa a fluorescência, só que a polimerase tira o fosfato beta e gama, então a fluorescência sai fora e sai voando. Então o cara fica fluorescente, não fluorescente, fluorescente, não fluorescente, fluorescente amarelo, não fluorescente, fluorescente verde, não fluorescente, fluorescente rosa, não fluorescente, fluorescente azul, entenderam? Então, tem primer, tem polimerase, tem fluorescência, não tem bloqueio do 3' isso aqui vai para sempre. E conforme o nucleotídeo chega perto aqui, o fosfato dele tem uma cor de fluorescência, laranja, verde e tal, não sei o quê. E aí você vai detectando, ó, um cara ficou lá fluorescente laranja, depois ele sumiu. Aí vem um cara que dá uma fluorescência, entendeu? Ó, as fluorescências vão se sucedendo porque é a hora que o cara fica perto do poro e o poro pega só a luz dele na câmera. Ele não pega os caras que estão longe, entendeu? Assim que os caras inventaram como é que funciona. Então, vamos responder aqui. Esse daqui é o PacBio. PacBio. Bloqueia alguma coisa no 3'H? PacBio, não. Não. Tem que ter um poro aí na jogada? Sim. Sim. Tem que ter o poro. Eletroforese, não, né? Isso é a primeira geração. Usa bolinha? Não tem bolinha nenhuma, não, né? Não. Mas ele tem iniciador, né? Quem não tem iniciador é o Maxey Gilbert, que não tem iniciador, né? O Roche tem, esse cara tem, o Illumina tem, e quem que não tem iniciador? Vamos ver agora o nanopore. Então, vamos ver o nanopore aqui agora. Cadê o nanopore? O nanopore é louco. Ó, não tem nada de iniciador. Ele separa as fitas com essa molécula aqui, ó, e passa ela por um poro, tá? Aí tem um circuito elétrico aqui que simplesmente consegue detectar se está passando um A, um C, um G ou um T. É assim que funciona o cara. Não tem primer, não tem polimerização, tem uma proteína que pega o cara e passa a fita dentro do poro, então tem poro, né? Não tem iniciador,
não tem bloqueio de 3 linhas, simplesmente tu passa o DNA lá e fala aí, circuito, vai olhando o que está passando aí. Será que eu tenho que adiantar para vocês verem? Olha lá, cadê o cara? Aí, vai. Nanopore. Esse é o mini ion, né? Você encaixa esse cara. Aí tem que ter um cabo USB, tá vendo? Que você coloca lá. Ele não encaixa direto, não, mas tem uns agora que você encaixa direto. Olha lá, ó. Essa proteína motora vai pegar lá, você coloca a sua amostra lá, isso aí está ligado no seu computador. Ele tem esse circuito onde os poros vão detectar qual que é a base que está passando, porque vai ter uma interrupção na corrente elétrica lá, uma interferência, né? Lá vem o cara, ó. Ele pegou uma das duas fitas, tá vendo que ele está desenrolando ali, ó? Desenrola, bate, joga de ladinho, entendeu? É muito antiga essa música para vocês já, TikTok, não? E aí, conforme está passando, o circuito sabe qual é a base. Então, esse é o mini ion. E por hoje nós corrigimos só a primeira questão, mas pelo menos fizemos uma discussão e vocês erraram algumas, né? Então, pelo menos valeu essa nossa recordation aqui de sequenciamento. Isso é de biomol? É de biomol. Isso é de bioinfo? Não é. Tô nem aí para vocês saberem esse conhecimento. Mas como é que um biólogo não conhece esse cara aí, pô? Né? Então, já foi aqui. Na próxima conversa nossa, eu vou falar um pouquinho sobre os reagentes de Sanger, se bem que dá para ver aqui, né? Desoxi-CTP é porque o método de Sanger, ele tem aquela parte da polimerização que não é envenenada. Então, desoxi-CTP eu uso para polimerizar um DNA no tubo de ensaio? Quem faz PCR aí no laboratório? Eu não faço, mas eu sei que usa, professor, porque eu pesquisei bastante para responder esse trem. Como é que você... Quem são aqueles tijolinhos que entram normais, né? DATP, DCTP, DGTP e DTTP. Beleza, tá? Precisa ATP para sintetizar DNA no tubo de ensaio, senhoras e senhores? Não. Não precisa, porque a energia vem do tijolinho, é a saída do pirofosfato que paga a ligação. Já viram uma construção, quando o pedreiro coloca cimento lá, o cara de baixo joga o tijolo, ele para no ar e o cara de cima só traz o tijolo para cima do cimento? Já vi. Andem por aí para ver construções e observem. Tirem fotos, filmem e mandem para o professor, que eu nunca não tenho um filme desse. Vou colocar todos os meus alunos para filmar a construção, porque eu busquei essa foto aqui, mas não é exatamente o que eu queria, porque a que eu tenho é com um tijolinho de olaria, esse quadradinho, aonde o cara joga e ele para no ar exatamente aqui do ladinho. E o cara põe. Então, a energia vem do tijolinho, não coloco ATP, não, senhor, no sequenciamento de sangue, nem no PCR, nem no sequenciamento de sangue. Esse aqui eu coloco. E de desoxifluorescente, coloca ou não? Coloca. Coloca. Muito bom. Esse cara aqui é o seguinte, né? Se eu quero polimerizar DNA, eu posso pôr um cara com fosfato só? Vai ter energia para ele entrar? Não. Desoxitimidina, monofosfato, não. Polimerase tem que ter no método de sangue? Sim. Tem que ter. A gente faz o sequenciamento de sangue com uma polimerase de T7, tá? Não é com ataque, não. Em Cuba 37. É na máquina de PCR, mas a hora de polimerizar, a máquina vai a 37, porque a gente está polimerizando uma fita só. Não tem nada de ir e voltar, não tem PCR, não. É na máquina, porque a máquina faz isso mais fácil. Imagina você trocando a temperatura de uma para outra. Tem DNA molde para poder copiar no sangue? Tem? Deixa eu ver. Eu tenho um primer. Como é que o primer vai sequenciar como, se não tiver um DNA molde?
Tem a outra fita, claro. O primer pareia no molde e anda, entendeu? Tem que ter DNA molde. Tem primer no sequenciamento de sangue? Sim. De acordo com a videoaula, não tem. Não, como que não tem? O capilar ali, pô. Cadê o Professor, mas sangue? Você não viu aqui o primer aqui desenhado, pô? Olha o primer aqui, ó, chegando primeiro. Vamos ver aqui. Aqui o capilar. Aqui, ó. Uma fita molde sequenciada de cada vez. Aí o primer chega aqui. Aí você vai polimerizar a partir dos primers. Olha o primer aqui, tem que ter primer para fazer sequenciamento de sangue. Como é que você vai fazer uma cadeia de DNA sem primer? DNA polimerase não faz DNA sem primer, não? mas esse Lá na não é sua o sangue. biomol. Isso aqui é sangue. A pergunta é sangue. Não tem primer no sangue? Tem. Quem são esses caras aqui para iniciar a polimerização? Tem. E magnésio? Tem magnésio? Não. Vocês tiveram aula com a professora Santuza. Experimenta falar para a professora Santuza, responder essa pergunta e falar que não tem magnésio. Ela vai te cortar sua questão inteira. Você vai falar, mas professora, considera, eu respondi tudo menos magnésio. Gente, quem faz a síntese de DNA é um cofator dentro da polimerase, que é o magnésio, e tem dois, ó. Tem um magnésio aqui que vai convencer o 3'OH a ligar no fosfato, tá? Tem que ter magnésio. Sem magnésio não rola PCR, não rola síntese de DNA nenhuma, porque quem faz a reação é um cofator magnésio dentro das DNAs polimerases. E tem um outro magnésio que fica evitando a vibração, a imensa vibração que esses fosfatos aqui fazem, porque estão carregados negativamente. Então, tem um cara aqui, ó, ligado naqueles dois fosfatos para eles não ficarem se mexendo, entendeu? Como se fossem os 3 sobrinhos do tio Patinhas. Como chama os 3 sobrinhos do tio Patinhas? Fala aí. Você sabe, Raquel, você gosta. Vocês não conhecem os 3 sobrinhos do tio Patinhas? Não tem mais, né? Tá vendo? Tem gente que era viva quando o genoma foi publicado, mas não tem gente que tenha lido um gibi do Tio Patinhas. Então, vocês aprendam, façam essa pergunta para os pais de vocês. Mãe, fala aí os 3 sobrinhos do Tio Patinhas. Ela vai falar o Guinho, Zezinho e Luizinho, que são os 3 sobrinhos do Pato Donald. Os 3 sobrinhos do Tio Patinhas é o próprio Pato Donald, o Peninha e o Gastão. Esses são os sobrinhos do Tio Patinhas. Os 3 sobrinhos do Pato Donald, que todo mundo sabe, é o Guinho, Zezinho e o Luizinho. Então, vai lá, pensa bem, escreve num papel. Eu vou perguntar aos 3 sobrinhos do Tio Patinhas. Aí fala assim, mãe, perguntaram na aula, me ajuda aqui, quais são os 3 sobrinhos do Tio Patinhas? Ela vai falar, o Guinho, Zezinho e o Luizinho. Aí ela falou assim, não, o professor falou que esses são os sobrinhos do Pato Donald, não do Tio Patinhas. Aí, porque o Tio Patinhas é avô do Guinho, Zezinho e Luizinho. Aí ela não vai lembrar. Aí você fala, eu já sabia, o Donald, o Gastão e o Peninha. Certamente ela sabe quem é Gastão, que é o primo rico do Donald, e o Peninha é o que às vezes faz aula de história no canal Buenas Ideias, né? Esse é o Peninho. Então, bom, está na hora de eu terminar essa gravação aqui. Para quem quiser, então, recordar sequenciadores, vamos terminar essa gravação e quinta-feira vai ter mais online, né? Vamos lá, gravar, terminar a gravação. Antes do